aprenda os sujeitos e os principais verbos do dia a dia. Se tem algo que você vai precisar estudar em inglês, é isso aqui, tá bom? Isso aqui vai te ajudar muito, vai ser um atalho e tanto para que você não tenha dificuldades depois para entender o inglês, né, que você vai ler, que você vai escutar. Por quê? Né? O que seriam os sujeitos? Sujeitos nada mais são do que como você dizer o nome das pessoas em inglês. Por exemplo, aqui no português, quais que são os nossos sujeitos? Vocês sabem quais que são os nossos sujeitos aqui no português? Sujeito seria eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, né? Ou eu, você, ele, ela, nós, eles ou elas, certo? Sujeito é isso, é como você fala o nome das pessoas, as pessoas na língua, né? Ele, ela, eu, você, isso que você precisa aprender em inglês. Então, você vai pesquisar isso quando você estiver começando a aprender inglês, tá? E aí, no inglês, a gente tem dois tipos de sujeitos, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar os tipos de sujeito que existem em inglês e você vai aprender a conjugação dos verbos mais utilizados. Então, quando você estiver pesquisando, você vai ver quais que são os sujeitos do inglês. I, you, he, she, it, aquela coisa toda lá. E depois, qual que é o outro tipo de sujeito que a gente tem, né? Que é aquele pronome objeto. Me, you, him, her. Perfeito, estuda isso daí que você já vai ver que seu inglês vai melhorar muito. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai pegar quais que são, pode até pesquisar isso aí, tá? Quais que são os principais verbos do inglês utilizados no dia a dia. Existem alguns verbos que a gente sempre utiliza no dia a dia, ok? Verbos tipo assim, comer, beber, dormir, trabalhar. Sabe assim, verbo, gente, se você não sabe o que é um verbo, é tudo que é uma ação, tá bom? Aqui no português, verbo é tudo que termina com ar, ir, o verbo sem conjugar. Então, por exemplo, falar, beber, sorrir, dormir, caminhar, passear. Então, é interessante vocês aprenderem quais que são os principais verbos mais utilizados no dia a dia em inglês, né? Então, aqueles que você vai estar sempre utilizando na sua comunicação. Trabalhar, ir, sei lá, voltar. Começa a pesquisar. Ó, se você aprender pelo menos assim, 50 verbos em inglês já tá ótimo, tá? Ótimo, perfeito. Por quê? Quando você aprende, pelo menos, né, quando você está iniciando, e você já aprende quais que são os tipos de sujeito em inglês e quais que são os principais verbos, aqueles verbos que são utilizados no dia a dia, o que vai acontecer? Você já vai ser capaz de formar vários tipos de frases. Seu vocabulário já vai aumentar muito de maneira prática, né? Então, você pode até perceber, porque quando você estudar os tipos de conjugação, aí, de novo, né? O que é uma conjugação de verbo? É você colocar, tipo, o verbo, tipo, eu... Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui no português, tá? Deixa eu pegar aqui o verbo fazer. O verbo fazer. Como é que é a conjugação aqui no português? Eu faço, você faz, ela faz, nós fazemos, eles fazem. Aí você vai pegar e você vai estudar em inglês a mesma coisa, conjugação. Como é que seria fazer em inglês? O verbo fazer, a gente tem o to do, o to make. Aí você pega, como é que eu faço a conjugação do verbo to do, to make? Aí você fala, I do, you do, he does, né? Ou se você for fazer com make, I make, you make. Quando você estiver estudando as conjugações em inglês, desses principais verbos que eu tô falando, você pega e insere ali um pouquinho de vocabulário também, né? Começa a pesquisar algumas coisinhas novas. Então, por exemplo, assim, eu faço o meu almoço. Tá vendo? Um exemplo aqui com o verbo fazer. I make my lunch. I make lunch. Faço almoço. Aí você já começa a formar várias frases em inglês. Então percebe que quando você aprende, pelo menos os sujeitos e os verbos mais utilizados, isso já te dá muito mais, assim, vocabulário para você pelo menos ir formando suas frases, suas primeiras frases no inglês, né? Porque é isso que você tem que aprender. Quando você aprende isso aqui, aí você se prepara depois para estar estudando alguns conteúdos que são mais avançados, ok? Mas façam isso que eu tenho certeza de que vai ser um atalho tanto. Você vai perceber que você já vai começar a ter muito mais domínio da língua inglesa, tá certo?